e amados, receba a graciosa paz do nosso Jesus Cristo. Aqui quem me saúda é seu irmão em Cristo, Leandro Oliveira. Nessa oportunidade de hoje nós estaremos aprendendo mais da palavra de Deus e hoje nós estaremos falando acerca de José, meditando em Gênesis capítulo 41, no versículo 38 a seguir. José, o governador do Egito, filho de Jacó, a qual tem por tema: Faraó põe José como governador do Egito. E disse-lhe Faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te abençoe em tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Palavra forte, uma palavra poderosa. José foi honrado e levantado a governador do Egito, mas para que ele recebesse a honra, primeiro ele passou por prova. Primeiro ele passou pelo aprendizado. Na minha vida e na sua vida, muitas vezes a gente vai passar pelo aprendizado, por provas, para que depois nós venha a ser aprovado, para que depois nós venha a receber a bênção. Tem que passar na prova, passar por uma experiência e depois sim você vai ser aprovado. A experiência de José foi muito complicada, muito triste, é uma prova travada, mas Deus o honrou. Deus honrou José dando a bênção, colocando José como governador do Egito. A Bíblia diz que antes dele ser um governador, ele teve que passar pelo estreito primeiro. A Bíblia revela que quando José tinha 17 anos, sendo ele o filho amado de Jacó, o filho mais querido de Jacó, o filho querido do seu pai, a Bíblia nos revela dizendo que José era um informante de Jacó. Jacó mandava José ir ao campo, observar os seus irmãos e vir contar a ele o que estava acontecendo. Por isso já começava a criar uma ira, uma revolta no coração dos seus irmãos. A Bíblia diz que José recebeu uma túnica colorida de várias cores. E isso causava revolta entre os irmãos. Pois os irmãos de José, os 10, observavam que José era mais amado do que os outros. Os 11 talvez, eu digo os 10 porque os 10 já era bem mais velho. O outro era mais novo, o Benjamim era bem caçula. Então já era um pouco mais novo, observa mais os 10. A Bíblia diz que um certo dia José tem um sonho. José ele tem um sonho da parte de Deus e ele vai e conta para os seus irmãos. José ele chega aos seus irmãos e conta: irmãos, prestar atenção, tive um sonho. Meus irmãos, prestem atenção porque eu tive um sonho e quero compartilhar com vocês. Ele diz: eu sonhei que nós estávamos atando moio no campo e eis que o meu moio se ergueu e o vosso moio também arrodeando o meu moio. Por enquanto o meu moio se erguia, o vosso moio se inclinava ao redor do meu moio, a qual estava no meio. Isso causou uma revolta e ira no coração dos irmãos, começou a causar ira no coração dos irmãos de José, pois o irmão de José entendeu na hora e interpretou a revelação de Deus, só que eles não sabiam que era a revelação de Deus, entenda isso. Ele interpretou que José seria grande entre eles e ele se prostraria sobre José. Por isso eles se iraram. Porventura nós iremos se prostrar, tu sendo mais jovem? A Bíblia diz que depois disso José tem outro sonho. E no segundo sonho José agora vai e conta novamente. E desta vez ele conta para o seu pai e seus irmãos. José vai e conta para o pai, para os 11 irmãos. E tive eu um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas, o sol simbolizando o pai, a lua, a mãe, e 11 estrelas se prostrava diante de mim. José ele teve o sonho a qual o sol, a lua e 11 estrelas se prostrava diante dele, a qual simbolizava
todos eles se prostrando porque ele seria grande. Jacó, entendendo o mistério, mas para que não causasse contenda entre os irmãos dele, disse: meu filho, que sonho é este? Porventura irá eu e tua mãe e teus irmãos se prostrar a ti? Mas Jacó falou isso para que não causasse ira, mas os irmãos ficou irado. Os irmãos de José estavam irados com este sonho, ficou revoltado com este sonho de José, porque eles entendiam que nesse sonho ele seria menor do que José, José seria maior e eles teriam que se prostrar a José. A Bíblia diz que isso criou uma revolta, uma ira grande no coração de cada um deles. A Bíblia nos revela dizendo que um certo dia eles estavam no campo e Jacó envia José ao encontro. José indo a Hebrom, José não encontra eles ali. Um certo varão vai e indica onde eles estão. José vai ao encontro e quando José chega, por ele já estar magoado com José, por ele já estar triste, por ter inveja dos sonhos de José, por ter inveja de José ser o mais querido do pai, ser o amado do pai, ser o bajulado pelo pai, ser o xodó do pai, a Bíblia diz que eles começam a conversar entre si: vamos matar. Lá vem o sonhador: mataremos. E Rubens se levanta e diz: não vamos matar, não matamos, não vamos derrubar sangue do jovem, derramar sangue do nosso irmão. E eles decidem lançar José numa cacimba ou numa cova. A Bíblia diz que quando José vem, eles arrastando a túnica, tirando a túnica, lançaram José em uma cacimba, numa cisterna ou numa cova, dependendo da tradução, a qual estava seca. A Bíblia diz que eles lançaram José ali, mas estava com desejo de matar. Mas Rubens não permitiu que matasse. A Bíblia nos revela dizendo que estando eles ali, sentou ao redor e começou a comer o pão. Começou a comer do pão, não se importando com seu irmão, a qual estava lançado ali debaixo. A Bíblia revela dizendo que vendo eles mercadores, a qual comprava escravo para vender no Egito, tiraram José da cacimba ou da cisterna ou da cova. A Bíblia diz que eles, tirando José dali de dentro, venderam para os mercadores, para que os mercadores levassem José ao Egito. A Bíblia diz que José foi ao Egito como escravo. A Bíblia diz que José foi chicoteado, pois era tratado como escravo. A Bíblia nos revela dizendo que José, quando ele chega no Egito, é colocado à venda. E ele chamou a atenção de Potifar, chefe do exército de Faraó. A Bíblia diz que ele chamou a atenção de Potifar, pois era um menino, era um rapaz forte, um rapaz novo, mostrava ser bom para o trabalho. E Potifar se agradou e comprou. A Bíblia diz que Potifar comprou e levou para a propriedade dele. A Bíblia diz que Deus abençoou e prosperou José. Deus prosperava José. Aonde José colocava as mãos era próspera. A Bíblia diz que José foi tratado bem por Potifar, porque ele trabalhava e as coisas cresciam. O lucro de Potifar subia. O lucro de Potifar subia muito. A Bíblia nos revela dizendo que numa certa ocasião, quando Potifar saiu, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se encheu para José e agora começa a lançar cantadas diabólicas para José, querendo que José deitasse com ela, e disse: porventura não sabeis tu que sendo eu esposa do teu senhor, também sou tua senhora, e eu ordeno que deite comigo? E José disse: nunca, não poderei pecar eu contra o meu Deus e contra o meu senhor. E José rejeitou o convite da mulher de Potifar. A Bíblia diz que ele correndo, ele saindo porque ela queria agarrar ele à força, ela pegou sobre as vestes de José e ele correndo às pressas acabou deixando a veste.
acabou tirando a veste para poder fugir. A Bíblia diz que através disso ela gritou e dizendo que José queria forçar, queria pegar ela à força, queria violentar ela. A Bíblia diz que Potifar, muito triste, ficou e colocou José na prisão. José agora foi encarcerado, entenda bem, amado. Para ele poder ser governador, ele teve que passar no estreito. Foi lançado numa cacimba, foi vendido por escravo, foi preso no cárcere. A Bíblia diz que os irmãos dele, voltando para o pai, matou um cabrito, melando a túnica de sangue, entregou ao pai e disse: teu filho morreu, uma fera do campo matou. Uma fera do campo matou, e a gente só encontrou a túnica cheia de sangue, para que o pai pudesse acreditar. Grande tristeza foi no coração de Jacó, grande tristeza era aquele dia no coração de Jacó. Por enquanto Jacó chorava amargamente, José estava sendo vendido por escravo, e logo depois sendo lançado no cárcere, na prisão, por ter sofrido uma calúnia, por ter a mulher de Potifar levantado uma calúnia contra ele. A Bíblia diz que José foi para o cárcere. A Bíblia nos revela dizendo que quando José está no cárcere, ele começa ali a trabalhar no cárcere, porque Deus o abençoava. Há um ponto que o carcereiro entregou a chave da prisão, tanto da dele como dos outros, a José. E ele não fugiu e nem deixava ninguém fugir, mas ele ajudava no bom trabalho. Ele ajudava no trabalho, colocando em ordem aquela prisão, colocando em ordem aquele cárcere. A Bíblia nos revela dizendo que depois de um tempo, depois de um período, é preso também no cárcere o mordomo de Faraó e o padeiro de Faraó, pois um deles tentou envenenar Faraó. A Bíblia nos revela dizendo que um certo dia teve um sonho, tanto o mordomo como o padeiro sonharam e contando a José, comentando, ele disse: tivemos um sonho, mas quem vai discernir? Aonde acharemos uma pessoa que tem entendimento para discernir os nossos sonhos aqui dentro desse cárcere? E José, olhando para ele, disse: conta aí o teu sonho. Mas eles ficaram meio assim, meio em dúvida. O padeiro mesmo não creu, não acreditou que José teria condições de interpretar o sonho. Então Mordomo foi e contou o sonho para José. E José deu discernimento e disse que ele voltaria a trabalhar para Faraó, voltaria a servir a Faraó. O padeiro, vendo isto, gostando do discernimento, foi e contou o sonho. E ele disse: eu sonhei que eu carregava um cesto de pão, e eis que três côvados do céu vinha e comia os pães, a qual carregava sobre a minha cabeça. E José deu discernimento: em 3 dias tu morrerás, 3 dias tu terás que morrer, mas o mordomo em 3 dias será restituído o cargo dele. A Bíblia diz que assim se cumpriu. E para que Deus honrasse a vida de José, pois ele vinha sofrendo. Entenda bem, José, ele não cresceu do dia para a noite. José, ele sofreu, foi lançado em uma cacimba, foi vendido para os mercadores, vendido por escravo a Potifar. Potifar lançou ele na prisão, e da prisão aí ele vai receber a bênção. Depois de um longo tempo, a Bíblia diz que um certo dia Faraó tem um sonho. Faraó fica perturbado com o sonho, chama os intérpretes, ninguém consegue discernir. Chama os mágicos, não conseguiu discernir. Procurando quem discernisse, não achou. E preocupado o Faraó porque não achava quem discernisse, a Bíblia diz que um certo dia José havia pedido, depois que ele discerniu o sonho para o mordomo, disse: lembra-te de mim quando tu estiver com Faraó.
Mas o mordomo esqueceu. A Bíblia diz que um certo dia, quando o faraó necessitava de alguém para interpretar, o mordomo se lembrou. Tinha um preso a qual estava no cárcere, José. O hebreu se lembrou do hebreu José, que discerniu o sonho dele e disse: faraó, eis que no cárcere, quando eu estava lá, um hebreu discerniu o meu sonho, um escravo de Potifar. E faraó disse: um escravo de Potifar, um hebreu? Porventura um escravo vai discernir o meu sonho? Como um escravo vai discernir o meu sonho? E ele disse: dai uma chance, faraó, porque ele discerniu o meu sonho e o sonho do padeiro, e assim se cumpriu. E faraó manda chamar o carcereiro e diz: vai, trazei José até mim, pois quero ver se ele tem condições de discernir o meu sonho. A Bíblia diz que José foi chamado, trocou as roupas, se barbeou, raspou a barba, fez a barba, se preparou e foi ao encontro de faraó. Olha aí o mistério, irmão. Depois de ter passado pela humilhação, pelo sofrimento, pela angústia, depois de ter passado pela sombra da morte, pela sombra do vale da morte, pois os irmãos queriam matar, a Bíblia diz que agora ele é chamado por faraó. Ele agora tem uma rica oportunidade de ser livre, de ser grande no Egito. A Bíblia diz que faraó chama, faraó agora traz ele até o encontro e conta o sonho. Faraó vem e conta o sonho para José. Faraó diz: e eis que eu sonhei, e eis que eu tive um sonho, a qual me turba muito. E eis que no sonho me subia do rio 7 vacas formosas à vista e gorda de carne, e pastava no paito. E eis que subia no rio após elas outras 7 vacas feias à vista, magra de carne, e pastava junto às outras 7 vacas no paito. E eis que as vacas feias à vista, magra de carne, comia as 7 vacas gordas, as 7 vacas bonitas. As vacas feias comiam as 7 vacas bonitas, gordas. José, escutando o sonho, Deus Todo-Poderoso deu discernimento a José, deu a interpretação. A Bíblia diz que José disse: faraó, a interpretação é esta. A interpretação é esta, tanto para as 7 vacas bonitas, quanto para as 7 espigas graúdas, são 7 anos de abundância. As 7 vacas bonitas, as 7 espigas graúdas bonitas, são 7 anos de abundância. E sobre as 7 vacas feias, a qual comia as 7 vacas bonitas, e sobre as 7 espigas miúdas e queimadas, a qual devorava as 7 espigas bonitas, tanto as 7 vacas feias que devoravam as vacas bonitas, como as espigas miúdas e queimadas que devoravam a espiga bonita, também é um só discernimento. São 7 anos de crise, de fome, 7 anos de sofrimento sobre a terra. Terás 7 anos de abundância sobre a terra e 7 anos de sofrimento. José deu discernimento e ainda disse: faraó, prepara um homem que tenha grande entendimento e capacidade para levar o Egito à frente, para governar o Egito, para que possa juntar nos 7 anos bom tudo quanto possa juntar, toda a espiga, todo o grão que possa ser ajuntado,
para que quando venham 7 anos de fome, o Egito esteja preparado e não venha padecer. José ele ainda deu a dica: escolhe um varão, a qual tenha condições e entendimento para que reserve todas essas coisas nos 7 anos de abundância, para que nos 7 anos de fome o Egito não venha sofrer. A Bíblia nos revela dizendo que através disto, ouvindo isso o faraó, ele diz: porventura, aonde acharemos nós um homem com tanto entendimento e que tem o Espírito de Deus como este? José, tu serás levantado a governador do Egito. Tu serás governador do Egito. E somente no trono eu serei maior que tu. Todo o povo do Egito terá que te obedecer. Ninguém levantará a mão nem o pé sem que tu dê a palavra, pois somente no trono eu serei maior do que você. Tu serás governador do Egito e terás palavra de autoridade aqui. Mandará, governará, decidirá todas as coisas. Você é quem vai decidir as coisas aqui no Egito. Somente no trono eu terei a voz maior do que a tua. Olha que coisa maravilhosa. Olha que algo impactante. Olha que palavra impactante, amado. Aquele a qual era odiado pelos irmãos foi quase morto, lançado numa cacimba, vendido como escravos, preso num cárcere, humilhado por Potifar, humilhado pelos seus irmãos, agora é levantado a governador do Egito. Governador do Egito, a terra a qual tinha condições de se preparar para o período da fome, de estar preparado, de poder debater com a fome, de poder enfrentar a fome sem passar pela fome. A Bíblia diz que José foi colocado como governador do Egito. Deus o honrou através da fé. José não perdeu a fé, perseverou, ele tinha fé, ele estava perseverando e crendo. Por isso Deus o honrou. Deus deu vitória e exaltou José porque ele se humilhou e teve fé. E foi também humilhado. Aprenda, amados. Muitas pessoas dizem: José foi vendido a escravo, sofreu porque contou os seus sonhos. Eu já escutei isso de muita pessoa: não conta os seus sonhos a ninguém. Seus sonhos é para você. Deus não quer que você conte seu sonho para ninguém, para que você não perda a bênção. É engano do diabo. É engano do diabo, irmão. Se Deus te deu um sonho e é profético, se esse sonho é de Deus, ele vai se cumprir, queira diabo ou não, ele vai se cumprir. José ele não perdeu o sonho. Deus o cumpriu o sonho de José. José contou. Se José não conta, talvez seria mais difícil de José receber a bênção. Foi através dos irmãos vender José aos mercadores, para que José tornasse um escravo no Egito, que José recebeu a bênção. Então José contou e Deus o abençoou. Não pense desta maneira: se eu contar eu vou perder minha bênção. Não, se Deus te prometeu, se Deus revelou, não tem capeta do inferno que tome sua bênção. Pode sair contando onde você quiser, que você não perde sua bênção, irmão. Isso é pensamento ao contrário, é pensamento enganoso. Como, irmão? Se Deus te revelar e você contar, você vai perder a bênção. Se você crer, ninguém toma a sua bênção. A única pessoa que pode reter a tua bênção é você. Você mesmo pode reter a sua bênção, outra pessoa não. A inveja do diabo pode se levantar. A luta vai ser maior se você contar, mas sua bênção vai vir. Você não vai perder a sua bênção. Creia nisso. A Bíblia nos revela dizendo que José, ele viu o moio dele em pé e os outros se prostrando. Tinha que se cumprir, ele tem a contar. Tudo quanto ele viu em sonhos se cumpriu. A Bíblia vai dizer que quando chegou os 7 anos de fome, o Egito tinha com abundância, tanta abundância que vendia para os outros. Para que os outros não morressem de fome. Jacó enviou os filhos até o Egito para comprar mantimento.
A Bíblia diz que os 10 filhos de Jacó se prostraram na presença de José, conforme o sonho que ele teve quando estava amarrando o trigo, amarrando o moio no campo. Eles se prostraram como ele viu na visão. Conforme ele contou aquele sonho, eles se prostraram na presença de José. A Bíblia diz que José fez um teste com ele e todo aquele negócio, e eles foram obrigados a trazer Benjamim. A Bíblia revela que quando Benjamim chega, se prostra também na presença de José. Os 11 agora se prostram a José. A Bíblia nos revela que mesmo assim ele colocou lá uma taça de ouro sobre o saco de Benjamim, fazendo um teste, provando, colocando Benjamim à prova, para acusar Benjamim de ter roubado aquela taça de ouro, e teve que prender Benjamim seria o preso. Como Jacó amava muito a Benjamim, pois José era morto no pensamento de Jacó, no entendimento de Jacó, a Bíblia diz que Simeão ficou no lugar. A Bíblia revela que depois teve que vir todos eles. E depois Jacó vem quando descobre que José está vivo. Quando ele se apresenta para os seus irmãos, perdoa. A Bíblia diz que Jacó vem ao encontro agora. Agora, presta atenção à segunda visão. Agora é Jacó, os irmãos, os sobrinhos de José, todos eles se prostraram a José, se cumprindo o sonho. José não perdeu a bênção porque contou. José ganhou a bênção mesmo contando. Entenda esse mistério. José ele não perdeu a bênção. José ganhou a bênção mesmo contando. Todos eles foram para o Egito. Irmão, mas por que José tem que passar por isso? Para que se cumprisse a profecia a qual Deus deu a Abraão. Deus deu a Isaac. Deus revelou a Abraão, irmão, que o povo de Abraão passaria 400 anos no Egito. Ia sofrer no Egito, para que depois fosse liberto e tomasse posse das terras qual Abraão, Isaac e Jacó peregrinou, Canaã, e todo Israel, todo aquele território de Israel, foi para que se cumprisse. Há muitos anos antes de José nascer, Deus tinha revelado isso a Abraão. Era necessário que José fosse, salvasse a sua família, a sua descendência da fome, pois eles iam morrer de fome se José não tivesse sendo governador do Egito. José salvou, colocou eles lá, foram bem tratados. Por enquanto José era vivo, eles foram bem tratados. Depois que o faraó morreu, depois que morre o outro faraó, a qual conhecia José, o terceiro vem, não conhecendo José, coloca os filhos de Jacó como escravos. Os filhos de Israel, os hebreus, se tornam escravos. Mas foi necessário que acontecesse para que se cumprisse a revelação. Era necessário que José sofresse e fosse para o Egito como escravo. Era necessário que José fosse levantado como governador, para que todo o povo de Israel, todos os hebreus, fossem para o Egito, para que se cumprisse a revelação que foi passada para Abraão, a qual Deus falou a Abraão, depois falou a Isaac. Entendeu o mistério, amado? Era a profecia, tinha que se cumprir. José não sofreu à toa. José estava sofrendo porque era uma profecia. José estava sofrendo porque Deus já tinha determinado. Antes dele nascer, Deus já tinha determinado. Deus só não tinha declarado a Abraão, ele só não declarou a Abraão que um neto de Abraão, ou um bisneto de Abraão, iria ser escravo para que depois recebesse a honra. E ele foi escravo para depois se tornar governador do Egito. Autoridade, segunda autoridade máxima do Egito. Através disso foi salvo o povo de Israel, os hebreus, porque se José não fosse governador do Egito, Jacó e seus filhos e toda a tua descendência iria morrer de fome naqueles 7 anos de fome. Mas eles foram para o Egito tinha comida com abundância para dar a eles, e eles viveram com abundância 7 anos de fome, e depois teve abundância, pois José era a segunda elite
do Egito, era o segundo no patamar do Egito. Entenda isso, amado. José era o segundo no patamar, abaixo somente do rei Faraó. Eles tiveram vida boa, digna. Assim foi salvo os hebreus, senão os hebreus teriam morrido. Por isso foi necessário acontecer todas essas coisas. José não sofreu à toa, José sofreu porque Deus tinha um grande propósito. Entenda esse mistério, você não está sofrendo à toa. Se você está sofrendo hoje, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Você não está passando pela prova à toa, você não está nesse vale à toa, você não está sofrendo à toa. Irmão, a tua lágrima não está sendo a tua, não. A tua lágrima quando tu está derramando, dizendo: Senhor, mas que prova, que deserto eu estou passando. Não é por acaso, é porque Deus tem uma promessa grande na tua vida. É porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Creia nesta palavra, amado. Se inspire em José, assim como José sofreu. É necessário que nós também venhamos sofrer, para que depois nós receba a nossa bênção, para que depois nós venhamos a ser abençoado por Deus. Creia nesta palavra, meu querido, pois Deus é fiel para te abençoar. Para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, eu vou parar por aqui. Se a gente fosse para meditar realmente profundamente na palavra sobre a história de José, é de 1h30 para lá. É de 1h30 de pregação para lá, ou de estudo, porque é muito profundo a passagem de José. Eu dei uma pincelada, eu fiz um resumo, espero que vocês sintam de Deus, recebam de Deus esta palavra profética. Mesmo tendo um resumo, eu sei que quando a gente resume, a palavra fica mais judiada, não fica tão boa como uma palavra inteira. É resumido, tudo que é resumo já é reduzido, já ficou mais complicado de entender. Espero que vocês entendam. Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Lembre de deixar o like, compartilhar, se inscrever e ative a notificação, para que vocês sejam notificados toda vez que eu postar um vídeo novo, uma nova pregação, um novo ensino. Amados, eu irei orar por vocês, para que Deus esteja nos abençoando a tua vida poderosamente. Orai comigo, Senhor da glória. Meu Deus grandioso e Pai, eu te louvo pela vida de cada um dos teus filhos, a qual está, Pai querido e amado, assistindo esse vídeo, meu Deus, a qual está, Pai querido e amado, orando neste momento. Eu te apresento a vida de cada um deles, abençoe eles poderosamente, dai cobertura espiritual, Pai, dai livramento, Pai, protege eles, Senhor. Meu Deus, abençoa a vida deles grandiosamente, derrama da tua graça e do teu Espírito sobre a vida deles, abençoa de maneira grandiosa, meu Deus querido e amado, concede a bênção e a vitória, abençoa de maneira grandiosa, poderosa e impactante, dai grande livramento, meu Pai querido e amado, eu te peço. Repreende devorador, destruidor, mingrador, Senhor. Repreende, Pai querido e amado, toda seta diabólica, Pai, contra a vida do teu filho. Dai graça, virtude e unção, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês e da sua família poderosamente.